Nós estamos acostumados a falar de Paulo, e com razão, com muito respeito, dada ao escopo do seu trabalho, a amplitude da sua obra, a força dos seus escritos, a influência das suas cartas no mundo até o dia de hoje, mas nós não podemos esquecer que ele era uma pessoa como você e como eu, e como tal sujeito a tentações, dúvidas, questionamentos e mudança de plano também, dizer uma coisa e depois fazer outra. Não é? Claro que ele tinha boas razões para isso, que é exatamente o que ele vai tentar mostrar aqui. Mas esse fato já nos chama a atenção. Isso é importante porque a gente vive uma época de super-heróis evangélicos. Muitos pastores se apresentam, muitos líderes se apresentam de tal forma que os membros de sua igreja olham para aquela pessoa como se ela fosse alguma coisa super extraordinária, uma pessoa acima do normal, destacada do restante dos seres humanos, com quem Deus tem um tratamento especial e assim por diante. Uma vez, eu sei que foi brincadeira, mas eu estava num congresso e um pastor dizendo assim que ele estava escrevendo um livro, o título é A Natureza Humana de John Piper. Então, ele... por conta de tanta apreciação e apego e admiração dos evangélicos, né, ele resolveu, disse ele que ele ia escrever um livro sobre a natureza humana de John. Tem a divina, né? E agora a humana também. Então, aqui Paulo desnuda a sua vida íntima, né, por assim dizer, e então se apresenta como uma pessoa como qualquer outra, claro, bem consciente da sua vocação e da direção de Deus no que ele faz. Então vamos para o contexto. Na mensagem anterior, nós vimos como Paulo explica a causa dos seus sofrimentos, os sofrimentos que ele passava por pregar o Evangelho de Cristo. Ele estava sendo acusado de que esses sofrimentos que ele enfrentava eram uma prova de que ele não era enviado de Deus. E ele então começa a sua carta tratando exatamente dessa questão das aflições, aí no verso 3 do capítulo 1, indo até o verso 11, onde ele mostra que os sofrimentos eram, na verdade, o instrumento que Deus usava para que ele pudesse ser uma bênção na vida do povo de Deus. Quanto mais Paulo sofria, quanto mais ele era afligido, mais experiente, mais maduro ele se tornava para abençoar outras pessoas. Portanto, o sofrimento, longe de ser uma prova de que ele não era de Deus, Paulo diz, era na verdade uma demonstração de que ele era um instrumento de Deus e que estava sendo preparado por Deus pelo sofrimento para poder abençoar outras pessoas. Agora aqui, como eu disse, ele responde a uma outra acusação de inimigos que ele tinha na igreja de Corinto, e dessa feita era de que ele era leviano e inconstante. Se vocês abrirem a Bíblia, na primeira carta que ele escreveu, vocês vão ver no capítulo 16, os planos que Paulo havia anunciado. Ele tinha dito na primeira carta que iria visitar a igreja de Corinto. 2 vezes. Estou lendo aqui capítulo 16, verso 5 da primeira carta. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia. Lembrando que Corinto era a capital da província da Macedônia. Paulo planejava passar pela província, então ele disse, eu vou parar aí na cidade para estar com vocês. É meu plano. Na minha passagem pela Macedônia, irei ter convosco, porque eu devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenho de fazer. Ou seja, eu vou ir passar um tempo com vocês e depois do inverno vocês vão me ajudar nas viagens missionárias que eu tenho que fazer. Conto com o apoio de vocês, espiritual e financeiro também. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitiu. Então, aqui ele diz que ele vai passar pela Macedônia, vai passar um tempo lá com eles em Corinto, vai passar o inverno lá, na verdade, e depois ele quer ser abençoado pela igreja para prosseguir nas suas viagens missionárias. E aí depois ele muda de ideia. Ele diz que vai passar 2 vezes lá, na ida para a Macedônia
para em Corinto, vai embora, faz o que tem que fazer, depois do inverno ele diz, eu vou voltar e ficar com vocês uma segunda vez. O fato é que Paulo foi lá, como tinha dito, passou pela Macedônia, chegou em Corinto, a coisa não saiu bem, a visita não foi uma visita agradável, e Paulo então não foi a segunda vez, como ele havia dito. E aí os seus inimigos diziam, olha aí, o cara faz plano, muda, o cara é leviano, né? Diz as coisas sem pensar, né? Planeja as coisas, não ora, né? Para pedir a Deus orientação, né? Acaba tomando decisões e que não cumpre depois. A gente conhece esse tipo de coisa, esse tipo de acusação. Então é isso que Paulo está respondendo aqui. Ele tinha avisado que visitaria 2 vezes, na ida e na vinda, fez a primeira visita, não voltou mais, e em vez de voltar uma segunda vez, ele escreveu o que a gente conhece como a Carta Severa, que é uma carta que não está aqui no cânon, não é? Ela é uma carta que a gente considera perdida, mas onde Paulo abre o seu coração. Ele vai dizer aqui como é que ele escreveu. Com muita tristeza ele escreveu, como resultado daquela primeira visita, que foi realmente uma visita dolorosa. Então a carta é uma carta severa, que substitui a sua segunda ida. Ele não foi a segunda vez, mas mandou uma carta, e depois disso não voltou mais. E aí a coisa ficou tensa entre Paulo e a igreja de Corinto, até que Tito, finalmente, um dos ajudantes de Paulo, trouxe notícias da igreja e mencionou que havia gente criticando Paulo por ter 2 palavras, por ter mudado os planos, etc., além de outras informações que servem de pano de fundo para o restante dessa segunda carta. Então, Paulo aqui, ele explica por que é que ele não foi a segunda vez como ele gostaria de ter ido, ou como ele disse que tinha ido, depois de ter dito antes que só ia uma vez. Então, são 3 pontos aqui que eu queria ver com vocês, e depois eu quero fazer algumas aplicações. São três pontinhos aqui. Na primeira parte, Paulo faz uma declaração geral da sua integridade. Ele se apresenta como sendo honesto, sincero diante de Deus e dos coríntios, e que nele não existe dubiedade, não existe falsidade, dizer uma coisa e fazer outra. Veja como ele fala aí no verso 12. A nossa glória é essa, ou seja, eu tenho o seguinte motivo de me orgulhar, um orgulho santo. O testemunho da minha consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, e não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Era como se Paulo dissesse assim, se tem uma coisa da qual eu me orgulho, entre aspas, é de que eu vivo em santidade e sinceridade na presença de Deus, diante de Deus, nesse mundo, e especialmente para com vocês. Vocês, mais do que qualquer outra igreja, deveriam saber da minha honestidade, sinceridade e integridade. Como a minha consciência, eu tenho uma consciência tranquila de que eu tenho vivido assim. E não tenho usado de sabedoria humana. Sabedoria humana é o que Paulo se refere a pessoas fazerem planos, levando em considerações estratégias humanas, o pragmatismo, a obtenção de resultados ou qualquer outra motivação subterrânea ou noturna que não fique claro a primeira vez. Paulo diz, a minha consciência está tranquila. Eu vivo diante de Deus com toda sinceridade e transparência, e vocês mais do que ninguém deveriam saber isso. Esse é o conteúdo do verso 12. E não somente na sua maneira de viver, Paulo refletia essa honestidade que os coríntios deveriam conhecer, mas as próprias cartas que Paulo tinha escrito, lembre que essa segunda carta é, na verdade, a 4ª carta, né? Nas cartas que Paulo tinha escrito, isso também ficou claro. Paulo sempre usou de integridade e de verdade. Veja como ele diz no verso 13, porque nenhuma outra coisa vos escrevemos. Ele está se referindo não somente agora ao que ele está escrevendo, mas o que ele escreveu antes, e aqui há provavelmente uma referência àquela carta pesada, porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo. Às vezes a gente escreve uma coisa, mas quer dizer outra. Às vezes aquilo que a gente manifesta não é exatamente o nosso pensamento. O
O que Paulo está dizendo aqui é que nenhuma outra coisa eu escrevo além daquelas que vocês leem e compreendem. Ou seja, o que eu estou escrevendo, o que eu escrevi, é a verdade, é a realidade. Eu não tinha nenhuma intenção segunda. Eu não tinha motivos ocultos. As minhas palavras são palavras sinceras. O que você lê é aquilo que eu penso. Ao contrário, a gente sabe das vezes em que nós escrevemos coisas, publicamos coisas e dizemos coisas que não refletem exatamente aquilo que a gente está sentindo ou pensando. A gente meio que disfarça as intenções, disfarça os sentimentos, as emoções, mas aqui Paulo assegura aos coríntios, o que vocês leem é exatamente aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, não tem nada além da letra, nada. Não tem sentido oculto, não tem sentido implícito, é aquilo mesmo. O que vocês leem é aquilo que eu quis que vocês entendessem. E eu espero que vocês, final do verso 13, espero que vocês compreendam isso de todo, para não ficar me julgando ou pensando que eu estou com falsidade ou dubiedade nas coisas que eu estou escrevendo. Então esse é o primeiro ponto de Paulo, ele faz essa afirmação geral da sua integridade. Primeiro, ele apela para a consciência, dizendo que está com a consciência tranquila, apela para o testemunho dos coríntios, vocês sabem muito bem que eu tenho andado em santidade e verdade no meio de vocês, e terceiro, ele apela para as suas cartas, dizendo, as minhas cartas, elas são absolutamente sinceras e verdadeiras, elas nunca dizem nada mais do que aquilo que eu de fato quero dizer, portanto são expressão da verdade. Aí depois, do verso 15 até o verso 22, ele entra na questão da mudança de planos e fala da sua integridade na mudança de planos, que a mudança de planos não foi alguma coisa leviana, não é que ele tinha dito uma coisa e depois se arrependeu e fez outra, ele tinha bons motivos para fazer isso, que ele vai anunciar a partir do verso 23. Mas em primeiro lugar, então, antes disso, ele faz essa defesa. Ele havia prometido em carta, como nós dissemos, que iria visitá-los. Nós vimos isso lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 16, versos de 5 a 7. De passagem para Macedônia, ficaria um tempo. Mas depois, a gente não sabe quando, Paulo, confiado na estima dos coríntios, mudou para 2 visitas e não mais uma, versos 15 e 16. Com essa confiança de que vocês, aliás, final do verso 14, o verso 14 que passou batido, Paulo está dizendo então, espera que eles compreendam isso, porque Paulo é a glória deles e eles são a glória de Paulo no dia do juízo. Então, com essa confiança de que vocês reconhecem que eu sou sincero e transparente, no meio dessa confiança mútua que nós temos, resolvi primeiro encontrar-me convosco para que tivesseis um segundo benefício, e por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco e ser encaminhado por vós à Judéia. Então você vê que no final da primeira carta ele tinha dito, eu vou uma vez. Mas aqui ele está dizendo que o alvo era ir uma vez, e na volta parar de novo com eles e ser enviado para a Judéia, de volta no caminho de volta. Paulo diz, eu fiz isso em confiança, ou seja, de que eu seria bem recebido e que vocês acolheriam a minha estadia aí. Verso 17, ora, determinando isso, terei porventura agido com leviandade? Eu fui leviano quando eu disse que eu iria visitar vocês 2 vezes? Ou ao deliberar, fazer planos, acaso delibero segundo a carne, ou seja, sem levar em conta os propósitos de Deus, sem orar e buscar a orientação do Espírito Santo, de maneira que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Aqui Paulo revela uma prática dele, que eu creio que é extremamente importante para nós, porque todos nós fazemos planos. Fazemos planos de viagem, especialmente o carnaval está chegando agora, muita gente planejando ir para algum lugar, aproveitar o feriadão e tal. E quantos de nós perguntam assim, o que de Deus de fato quer para mim? A gente está acostumado a fazer planos e depois que acaba os planos, simplesmente chega para Deus e diz assim, assina aqui embaixo, Deus, porque eu já planejei minha vida toda. Já planejei a minha carreira, como é que eu vou gastar a minha juventude, já planejei o meu casamento, como é que eu vou criar os meus filhos, a minha profissão. Eu só quero que o senhor rubrique aqui embaixo, bata o carimbo aqui.
Paulo diz que essa não é a maneira dele tomar a decisão. Ele chama isso de planejar segundo a carne, ou deliberar segundo a carne, que seria agir com leviandade. Por quê? Porque o cristão está consciente que sua vida está nas mãos de Deus, de que há um Deus que governa a história, as circunstâncias, e que Ele tem um propósito e um objetivo para a nossa vida, e que nós não podemos tomar decisões, ainda que tão simples como planejar uma viagem, sem indagar de Deus, e sem chegar-se a Deus e dizer a Ele: Senhor, guia-me, orienta-me, eu quero esse tempo aqui, não, eu agora tenho 4 dias de férias, vou gastar do jeito que eu quiser. Que tal perguntar a Deus: Senhor, o Senhor me deu 4 dias de férias, de que maneira o Senhor quer que eu gaste? De repente, em vez de você ir passar 4 dias lá na beira da praia, Deus diz assim: eu quero que você vá evangelizar no interior de Pernambuco. Não é radical, parece? Mas é a conclusão da nossa visão de mundo. Meu tempo não me pertence, eu sou servo de Jesus Cristo. Eu não posso dispor da minha vida sem ao menos trazer diante de Deus os meus planos e os meus projetos. Isso seria, de acordo com o apóstolo Paulo, usar de leviandade ou planejar segundo a carne. Carne aqui se refere à natureza humana, à nossa humanidade caída, que quando planeja leva em conta os motivos egoístas, o proveito que eu levo com isso, o benefício que isso vai me trazer, o meu prazer, e em vez da gente pensar nos outros e pensar no reino de Deus e nas coisas de Deus. Não estou dizendo que é pecado ir para a praia, aliás, eu até vou. Não é pecado ir para a praia durante o carnaval, mas é importante indagar a Deus: o que o Senhor quer que eu faça da minha vida, do meu tempo, da minha saúde, dos meus recursos, dos meus bens? Planejar diante de Deus. Essa parte da carta revela esse lado prático do apóstolo Paulo, quando ele então pergunta para os coríntios: vocês acham que quando eu deliberei isso, quando eu disse, primeiro eu vou uma vez, depois eu disse eu vou 2 vezes, e depois eu não fui e mandei uma carta, vocês acham que isso tudo foi resultado de falta de espiritualidade ou de comunhão com Deus ou coisa assim? Antes, verso 18, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Ou seja, Deus é fiel e eu sou também. Ou seja, da mesma forma que Deus é fiel à sua palavra, Ele cumpre o que prometeu, eu também desejo viver assim, diz o apóstolo Paulo. Em mim não existe o não e o sim ao mesmo tempo. Não existe o não e o sim ao mesmo tempo. Porque, verso 19, e aqui ele vai, como eu disse, Paulo não consegue explicar uma mudança de plano sem entrar em teologia, não é? Não é impressionante isso? Ele não consegue explicar, dá uma razão simples sem entrar na questão teológica. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Ou seja, ele mais uma vez remete para a memória dos coríntios. O Cristo que eu preguei para vocês aí, aliás, não só eu, mas também Silvano e Timóteo que estiveram comigo, em Cristo sempre teve o sim. Ou seja, a nossa mensagem foi uma mensagem de certeza, foi uma mensagem de segurança. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Aquele que se arrepende, que crê no Senhor Jesus, ele tem a vida eterna. O Evangelho é assertivo, ele não é dúbio, ele não coloca em dúvida, mas ele vem com segurança da parte de Deus. É assim que o Evangelho é e é assim que ele deve ser pregado. E foi assim que eu preguei. Ora, da mesma forma que eu preguei o Evangelho, da mesma forma que o Evangelho é, da mesma forma que Cristo é, assim também eu sou, diz o apóstolo Paulo. Verso 20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Tudo que Deus prometeu tem o sim em Jesus Cristo. Cristo é o cumprimento de todas as promessas de Deus. Deus prometeu a vida eterna, prometeu. Em Cristo Jesus, Ele vai cumprir. Cristo é o sim de todas as promessas de Deus. É o amém de todas as promessas de Deus. Deus prometeu nos perdoar os pecados e nos receber como seus filhos, prometeu. Em Cristo, Ele cumpre isso. Cristo é o amém, é o sim de todas as promessas de Deus. Paulo ainda está elaborando para dizer que se ele é um pregador desse Cristo, um seguidor desse Cristo, ele não tem 2 palavras. A palavra dele é uma só. Quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Por nosso intermédio, porque Cristo foi anunciado através de Paulo. E esse evangelho anunciado é um evangelho da certeza, da convicção, do Deus que
cumpre aquilo que prometeu. Cristo é o amém para todas as promessas de Deus. E não só isso, agora ele faz a conexão. Verso 21, aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, esse mesmo Deus que faz promessas e que cumpre as promessas em Cristo. É o mesmo Deus que nos confirmou como Pai espiritual de vocês e nos ungiu com o Espírito Santo para ministrar a palavra dele a vocês. Paulo está usando de todos os argumentos para dizer para os coríntios: não tem como eu ser um homem de duas palavras, dúbio, incerto, que defino as coisas ao sabor do vento, que mudo de ideia de acordo com as circunstâncias, porque o meu Deus, o meu Cristo, o meu Evangelho, a minha pregação e o meu ministério, todos eles têm o sim. Eles são tão firmes quanto Deus é, como o Evangelho é, como Cristo é. E é esse Deus que me ungiu e me capacitou para ser o ministro de vocês, o pregador a vocês, o pai espiritual de vocês. Então vocês não deviam estar questionando a minha sinceridade e a minha honestidade nessa questão. Ainda no verso 22, ele continua, quando ele fala do Espírito Santo, porque ao falar de unção, a unção de Deus é o Espírito de Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Mais uma vez, duas expressões que significam firmeza. Cristo selou, ou seja, o Espírito Santo funciona como um selo no nosso coração de que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Selo da ideia de segurança, inviolabilidade, de propriedade. O Espírito Santo é a marca de que nós somos de Deus, que portanto ninguém vai nos arrancar da sua mão. E que Deus vai cumprir o que prometeu, que é nos dar a vida eterna e nos levar para a felicidade que Ele prometeu. E penhor é uma garantia, é o segundo termo que Paulo usa aqui. O penhor é uma garantia que alguém dá com a promessa de que vai cumprir alguma promessa ou alguma palavra ou alguma decisão. Você está precisando de dinheiro, você vai numa casa de penhor, leva aquele seu relógio Rolex que você tem, pega 5 mil reais e deixa o Rolex como penhor, como garantia. Aquele Rolex é o penhor de que você vai voltar para pagar os 5 mil reais. Deus nos deu o Espírito Santo dizendo assim: olha, isso aqui, o Espírito Santo é a garantia que eu estou dando a vocês de que eu vou cumprir todas as minhas promessas, de que vocês entrarão no novo céu e na nova terra, vocês serão ressuscitados de entre os mortos, vocês serão feitos à semelhança de Jesus Cristo e vocês viverão para sempre no novo mundo restaurado, onde impera a verdade e a justiça. Então é nesse sentido que o Espírito Santo é penhor e mais uma vez é uma figura que fala de certeza, que fala de segurança, que fala de convicção. Mas agora tudo bem, Paulo, explica por que você não foi então para Corinto. Então agora ele chega, isso tudo foi prelúdio, né? Tudo isso ele colocou preparando e agora ele vai dar duas razões pelas quais ele não cumpriu, ou não cumpriu o que ele havia dito que tinha de fazer. A primeira razão está aí no verso 23 e no verso 24. Ele diz que não foi a segunda vez porque ele queria poupar os coríntios. Ele não queria disciplinar. Vamos lembrar outra vez a sequência. Ele tinha dito: eu vou passar uma vez aí. Depois ele disse: eu vou passar duas. Aí foi a primeira. A primeira visita não foi boa. Paulo saiu de lá extremamente abatido, teve resistência, teve hostilidade, ele deve ter sido assediado, talvez até fisicamente. E aí, em vez de voltar, fazer a segunda visita, ele escreveu uma carta, repreendendo os coríntios pela atitude, uma carta pesada. Uma carta pesada. Então, a razão pelo que ele não foi a segunda vez foi porque ele não queria passar pela mesma experiência que ele passou da primeira vez. E que se ele voltasse em Corinto, ele iria usar a autoridade dele como apóstolo para disciplinar os coríntios. E ele não queria fazer isso. Veja como ele coloca isso de uma maneira bem gentil. Verso 23. Eu, porém... O porém aqui faz um contraste com tudo que ele disse antes. O que ele está falando até agora é certeza, convicção. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que para vos poupar,
não tornei ainda a Corinto. Foi para poupar vocês que eu não fiz a segunda visita. Paulo, como apóstolo de Jesus Cristo, ele tinha autoridade espiritual sobre as igrejas. Ele podia entregar, inclusive, pessoas ao diabo, como ele faz na primeira carta, capítulo 5. Ele entrega a Satanás, um membro da igreja de Corinto, que estava vivendo em pecado, público e aberto, e não se arrependia. Era um pecado notório e conhecido. Paulo entrega aquela pessoa a Satanás. Então, como apóstolo de Cristo, ele tinha autoridade espiritual sobre a igreja. E ele não queria fazer isso mais uma vez com a igreja. Já tinha feito uma vez com um membro da igreja, quando entregou a Satanás o malfeitor, que está lá em 1 Coríntios capítulo 5. Mas ele agora não queria fazer de novo. Não era o momento dele voltar uma segunda vez, porque se ele voltasse uma segunda vez, ele viria não para pastorear, mas ele já viria para exercer disciplina, talvez para excomungar a igreja toda, talvez para dizer vocês estão fora da comunhão de Cristo, talvez para denunciá-los e deixá-los de fora como membros do corpo de Cristo, não mais. Então, a segunda visita seria uma visita desastrosa. Por isso Paulo diz, para poupar vocês, é que eu não fui. Sabedoria, não é? Do apóstolo Paulo. Talvez se eu e você, a gente fosse Paulo, a gente tinha ido, e com um chicote na mão. Às vezes, quando a gente ouve as cartas de Paulo, né, lê as cartas de Paulo, a gente fica pensando que seria essa a decisão que ele tomaria. Voltar a Corinto com a chibata na mão, o reilho na mão, né? E expulsar da igreja aquela cambada de endurecidos, né, na base do chicote, na ponta da peixeira de 14 polegadas. Mas não Paulo. Ele diz, ele calcula, ele sabe que tem a hora de meter o reilho e sabe que tem a hora de esperar. Ele diz, olha, eu não foi para poupar vocês. E que sabedoria prática, não é verdade? Mais uma vez estamos diante da questão da tomada de decisões, especialmente diante, vamos imaginar, filhos. Tem uma hora que a gente não sabe se é reilho ou polpa, não é verdade? Não sabe, fica difícil. Por isso, Paulo está dizendo o tempo todo aqui, eu não planejo com leviandade, eu planejo na presença de Deus, eu procuro, eu indago de Deus, que decisão tomar, que caminho seguir, como qualquer outra pessoa, como qualquer outro cristão. E que lição preciosa para nós. Estamos o tempo todo tomando decisões. Precisamos fazer escolhas, a cada momento, a cada instante estamos fazendo isso. Nossa vida toda é tomada de decisão. Quando eu sair daqui, eu vou para onde? Vou para casa, vou na casa de alguém, vou comer em algum lugar, vou comer em casa. Chegar em casa e vou fazer o quê? Vou dormir, vou ler mais um pouquinho, vou ver o Facebook, sempre. Decisões a todo instante, a todo momento. Que caminho eu vou para casa, que ônibus eu vou pegar? Será que tem alguém para me dar carona? Se tiver duas pessoas para dar carona, com qual delas eu vou? Decisões o tempo todo. E Paulo, com sabedoria, aqui ele escolhe a coisa certa. Ele diz, ainda não está na hora, eu vou poupar vocês dessa vez. Aí em seguida ele, para não dar impressão de autoritarismo, porque de fato quando ele diz assim, eu não fui para poupar vocês, a igreja de Corinto diz, e quem o senhor pensa que é? Não é? Então, logo em seguida, ele acrescenta, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé. Eu não estou dizendo isso porque eu tenho domínio sobre a vossa fé. Tinha, não é? Ele tinha como apóstolo de Cristo autoridade sobre a igreja, mas o que ele quer dizer é que, na verdade, em última análise, as pessoas responderão a Jesus Cristo, o juiz de todos. Então, Paulo não é senhor da consciência dos coríntios. Eu não tenho domínio sobre a sua fé. Ou seja, eu não posso entrar na sua consciência e na sua liberdade e impor contra a sua vontade alguma coisa. Isso é mais uma lição pastoral importante. Há pastores em determinadas igrejas que escravizam os fiéis e atemorizam. Eu estou cansado de receber mensagens, e-mails de gente dizendo assim, pastor, eu pensei em sair da minha igreja, eu fui amaldiçoado, foi dito que eu iria para o inferno, foi dito que eu perderia a minha salvação, eu vivia numa verdadeira escravidão. É isso que as seitas fazem, elas escravizam a consciência das pessoas. E Paulo diz aqui, eu não tenho domínio sobre a vossa fé, no sentido de que eu não posso obrigar vocês a crer
naquilo que eu acho que vocês deveriam crer. Ele tinha autoridade espiritual, tanto é que ele diz, não foi para poupá-los, não é? Mas isso não quer dizer que ele tinha domínio sobre a fé das pessoas. A nossa consciência está presa a Deus mediante Jesus Cristo, conforme o Espírito Santo fala nas Escrituras. Nenhum pastor pode constranger, ele não pode obrigar ninguém a crer contra a sua convicção. Um membro da igreja convencido contra a sua vontade ainda tem a mesma opinião anterior. Ele continua pensando do mesmo jeito. Se ele for convencido contra a vontade dele, ele continua tendo a mesma opinião de antes. Por isso, sabedoria do apóstolo aqui. Eu não tenho domínio sobre a sua fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria. Eita, Paulo. Ele está dizendo, olha, eu não fui lá para poupar vocês. Não que eu tenha autoridade sobre a fé de vocês, mas porque eu sou um cooperador da alegria de vocês. E se eu fosse, vocês iam perder essa alegria. Vocês não iam ficar mais felizes com a minha presença aí. O meu objetivo é que vocês sejam alegres no Senhor, firmes e regozijantes em Deus. Então, a maneira de olhar, a perspectiva de olhar, como faz a diferença, não é? Igual aquele menino que mandou, era estudante, morava no exterior, aí mandou uma carta para o pai, um telegrama, no tempo do telegrama. Mandou um telegrama, não estava escrito assim. Aí, sim, estava o telegrama, aí o pai pegou, abriu o telegrama, um telegrama do filho, chamou a mulher, abriu. Mas isso é um absurdo. O que é? A mulher perguntou. Pai, manda dinheiro. A mulher, deixa eu dar uma olhada. Olhou e disse, não, está escrito assim, pai, manda dinheiro. Então, não é que eu tenho domínio sobre a sua fé, mas eu sou cooperador da sua alegria. Então, ele diz a mesma coisa com outras palavras, mas de uma forma que seja mais aceitável pela igreja. A escolha de palavras e a maneira de dizer as coisas faz a diferença. Às vezes, uma boa causa se perde pela escolha errada de palavras. Você está certo, você está com a verdade, mas na hora que abriu a boca, você deu a palavra errada. E aí fechou o coração da outra pessoa, bloqueou. E diz lá o Antigo Testamento, o livro de Provérbios, que o irmão ofendido é mais fechado do que os portões de um castelo. Deu a palavra errada, ele fechou, mesmo que você esteja certo. Então, a escolha de palavras aqui, eu não sou dominador da fé de vocês, eu sou cooperador da alegria. Eu quero que vocês sejam alegres, por isso que eu estou tratando vocês dessa maneira. Porque vocês, final do verso 14, pela fé, vocês já estão firmes. Eu não tenho domínio sobre vocês já estão firmes pela fé, me resta colaborar para a alegria de vocês. Segunda razão pela qual Paulo diz que não foi a Corinto, está aí do capítulo 2, de 1 a 4, e com isso nós vamos terminar. Ele diz que não foi lá porque ele não queria passar pela tristeza que ele passou da primeira visita. A primeira visita foi muito penosa. Olha o que ele diz no verso 1. Isso deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Está aqui a segunda razão pela qual ele não voltou. Ele deliberou, eu não vou me encontrar mais com os coríntios em tristeza. Ou seja, em uma visita que traga tristeza tanto para eles como para mim. Eu não vou fazer isso mais. Então, Paulo estava aqui traumatizado pelo efeito da primeira visita. Não foi uma boa visita. Estava traumatizado. Então ele resolveu, eu não vou voltar lá nessas mesmas circunstâncias. Ou eles vão mudar de atitude, ou eu não vou visitá-los mais. Depois você percebe aí no verso, seguinte, de que, é mais a maneira como ele coloca, não é? Ele diz assim, porque se eu entristeço vocês, quem vai me alegrar? Senão aquele que está entristecido por mim mesmo. É como se ele dissesse assim, vocês são aqueles que me dão alegria. Eu tive aí uma vez, vocês ficaram tristes e eu também. E agora, quem é que vai me alegrar? A minha alegria é vocês. Vocês estão tristes comigo? Quando eu fui, ficaram bravos, me receberam de cara fechada, praticamente me enxotaram da cidade. Vocês deveriam me alegrar, que vocês são meus filhos espirituais. Então, se vocês não me alegram, quem vai me alegrar? A argumentação aqui é do apóstolo Paulo.
e agora ele entra na carta, no verso 3. E isto escrevi para que quando eu for... Ele está se referindo ao que ele acabou de dizer. Eu estou escrevendo isso, seria a melhor tradução. Eu estou escrevendo isso para que quando eu for... Ele não foi a segunda vez, mas não tinha desistido, né? Ele dizia, eu ainda vou. Quando eu for, eu não tenho tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todo vós de que a minha alegria é também a vossa. Ele muda rapidamente do tema de tristeza para alegria outra vez. Deliberei que eu não vou estar com vocês em tristeza, porque vocês são aqueles que deveriam me alegrar. Se vocês estão tristes, quem é que vai me alegrar? Então, eu estou escrevendo isso para que quando eu for uma segunda vez aí, então, vocês se alegrem comigo e eu com vocês. Verso 4, você tem aqui, então, a citação explícita da carta pesada. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração eu vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesses o amor que vos consagro em grande medida. Aqui Paulo está fazendo aquilo que o pai faz toda vez que vai disciplinar a criança. Filho, isso dói mais em mim do que você. Eu estou fazendo isso porque eu te amo. Claro que a criança não acredita nisso, né? Mas o pai está dizendo, né? Isso vai doer mais em mim do que em você, e eu estou fazendo isso porque eu amo você. É a estratégia de Paulo aqui. Eu escrevi aquela carta, não foi para entristecer vocês, mas para que vocês conhecessem o amor que eu vos consagro em grande medida. Nós não temos o conteúdo dessa carta pesada que Paulo escreveu depois dessa visita em que ele foi entristecido, e a igreja de Corinto também. Mas certamente era uma carta de repreensão. Era uma carta de repreensão escrita com autoridade, mas também com amor. E Paulo fez isso, de fato, porque ele amava a igreja, porque ele podia ter dito o seguinte: quer saber? Essa é uma igreja complicada, eu tive lá para conversar, saí de lá corrido. Então, é isso que eles querem? Então que arrume outro pastor. Então eu vou embora, não quero mais nada com esse povo ruim, povo difícil, povo complicado, não quero mais nada, vou embora. Ele podia ter feito isso. Mas em vez disso ele sentou e escreveu uma carta. Uma carta séria, uma carta pesada, em que ele repreende a igreja, confronta a igreja, mas de uma forma pastoral, mostrando o amor dele. Ele está fazendo aquilo porque ama aqueles irmãos. E às vezes amar é confrontar, é fazer isso que Paulo está fazendo. Às vezes as pessoas pensam que amar é você ficar calado, ver o erro do outro, fazer vista grossa. O amor cobre todas as transgressões, não é esse o significado do versículo. Então, ninguém se mete na vida dos outros, não julgueis para que não sejais julgados, mas às vezes amar é fazer isso que Paulo escreveu, está dizendo, escrever uma carta pesada, de confronto, de correção, de repreensão em amor. Porque amar não é ficar calado diante do erro do irmão, mas é procurar corrigi-lo e ajudá-lo para que ele saia daquela situação, porque o salário do pecado é a morte. E o pecado traz consequências, e você não quer isso para o seu irmão, para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu amigo. Por isso que o amor envolve confronto. Confronto franco, honesto, leal, sincero, com o objetivo de corrigir o mal feito e trazer a pessoa de volta à comunhão com Deus, que é exatamente o que o apóstolo Paulo faz aqui. Eu tirei 5 lições aqui do nosso texto para terminar. A primeira delas, essa passagem nos ensina a necessidade de transparência em tudo que nós fazemos. Transparência. Deixar claro as intenções, deixar claro os motivos. Se disse que ia e não foi, explica por quê. Não fica com 2 palavras, não titubeia. Sempre abre o coração e diz a verdade. Segunda lição. Líderes sempre serão mal compreendidos nas decisões que eles tomam se as pessoas já estão indispostas contra ele. É o caso de Paulo. Era um detalhe, ele não foi, era óbvio que ele não ia a segunda vez. A primeira deu aquela confusão, não ia a segunda, pelo menos não agora, era óbvio. Mas as pessoas da igreja estavam indispostas contra ele. E quando as pessoas estão indispostas contra o líder, qualquer coisa que o líder faz é motivo de bagunça, barulho, confusão. Coisa pequena, mas dá uma bagunça. Pessoas que fazem tempestade em copo d'água, se existe já indisposição.
Por isso, antes de você falar com a pessoa ou levantar uma crítica bem intencionada, uma crítica boa, que tem como objetivo, verifique, entretanto, a motivação do seu coração, se não existe uma indisposição anterior, se aquilo que foi cometido por aquela pessoa tivesse sido cometido por aquela outra pessoa que você gosta, você reagiria da mesma forma? Ou você só está reagindo assim porque é ele ou porque é ela? E se fosse outra pessoa, você não reagiria? Havia essa indisposição da igreja de Corinto, a ponto de que o coitado do Paulo não podia nem mudar de planos, e era óbvio que ele não ia cumprir o plano. Primeira visita não deu certo, ia fazer o quê lá, de volta? Então, verifiquemos esse ponto aí. Terceira conclusão, a importância de nós podermos apontar para a nossa vida como prova de que temos integridade nas coisas que decidimos e deliberamos. Vocês viram como Paulo o tempo todo está dizendo, vocês me conhecem. Vocês conhecem o evangelho que eu preguei, o Cristo que eu preguei e o Deus a quem eu sirvo. Como é que vocês podem duvidar da minha integridade? Como é que vocês podem estar me questionando, você superficial, leviano? Eu tinha motivos que são esses aqui, motivos claros, pelos quais eu não fui a segunda vez. Eu queria poupar vocês, porque eu amo vocês, e segundo, porque eu não queria voltar a me encontrar com vocês em tristeza, mas sim em alegria. Há uma quarta lição aqui, e essa é difícil, que é a necessidade de irmos até o fim para acertar as coisas erradas. Essa novela de Paulo com Corinto parece demorada, se arrasta, né? 3 visitas, 4 cartas, e a coisa... A gente nem sabe como terminou, né? O que é que houve com a igreja de Corinto, não temos nem ideia de como é que terminou, mas Paulo andou a 2ª milha, a 3ª milha com aquela igreja para resolver esse conflito. E às vezes é necessário fazer isso. Tem problemas que eles demoram para ser resolvidos e a gente não pode desistir no caminho. Nós temos que perseverar até que ele se resolva da forma correta. E minha última lição é essa. Líderes sofrem profundamente com a oposição e hostilidade desleais e injustas dos membros da igreja. Você vê aí Paulo dizendo aqui, eu escrevi com muitas lágrimas. Você pode imaginar isso? Paulo sentado, escrevendo no pergaminho e as lágrimas rolando enquanto ele escreve. O sofrimento no coração desse homem, calejado, a gente já viu a lista dos sofrimentos dele, né? Entretanto, mesmo que esse seja um homem tão experiente, que já sofreu tanto, ele está chorando quando ele escreve essa carta pesada. Pastores, presbíteros, líderes, quando passam por injustiças, acusações, incompreensões, eles choram e derramam muitas lágrimas diante de Deus. Porque qual é a nossa alegria, senão a de vocês? E quem é que deveria nos alegrar, senão exatamente vocês? E quando isso não acontece, o coração pastoral se parte e chora mesmo. Última coisa, nossos planos todos têm que estar submissos a Deus. E devemos sempre depender dEle. O tempo não é seu, a vida não é sua, o dinheiro não é seu, dons e talentos não lhe pertencem. Pergunta ao dono antes de resolver usar. Vamos orar. Ó Deus, te damos graças por essa carta tão reveladora da vida do apóstolo Paulo, tão rica em lições para nós. Nos ajuda a viver nesse mundo de maneira prática, até nas pequenas coisas, em santidade e sinceridade, para que possamos dizer que a nossa consciência está tranquila de que vivemos diante do Senhor e diante dos homens de forma transparente, que as nossas cartas não sejam nada além daquilo que está escrito, e que a nossa pregação seja Jesus Cristo e com Ele o Amém. Te damos graças pelo Espírito Santo que nos unge, que é o nosso selo e o nosso penhor, a garantia de que Tu és fiel, que Tu não mudarás os Teus planos, e que aquilo que o Senhor disse, o Senhor vai cumprir, independente de nós, apesar de nós, o Senhor haverá de manter a sua fidelidade ao seu grande nome. Obrigado por essa noite, pelo tempo juntos. Em nome de Jesus. Amém.